Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma conversa, 2 páginas de conversa, é o nome da nossa rubrica da Manuscrito. Hoje estamos na Bertrand do Chiado, um sítio emblemático em Lisboa e em Portugal, na realidade. Peço desculpa por algum ruído que possam apanhar, mas é natural, estamos em sítio de ver livros e os livros são de facto para ser vividos, portanto as pessoas podem e devem falar e falar muito sobre eles. Para falar não necessariamente só sobre livros, vamos muito além disso, mas para nos ajudar nesta conversa que hoje tem como mote mulheres que marcaram a nossa história, história aqui com a H grande, tenho 2 belíssimas mulheres para conversar sobre este tema comigo. Apresento a Ana Mantua, historiadora, e agora vou usar a minha cábula coordenadora da Casa Museu Fernando de Castro, e a Isabel Machado, que também vou ter que recorrer à minha cábula para dizer não falhar nenhuma das mulheres que já escreveu, autora de romances históricos. A Isabel já escreveu sobre personalidades tão distintas como a Vitória de Inglaterra, Luísa de Gusmão, Constança e Isabel I de Inglaterra, isto falando nas mulheres, já falou sobre, também já escreveu romances históricos de homens. A Ana Mantua escreveu um livro sobre a Nevada Hayes, uma mulher muito desconhecida, falo da mulher de Dom Afonso, Duque do Porto, que recebeu um título que eu acho que é altamente explicativo, e vou começar por si, Ana, que é a americana que queria ser rainha de Portugal. Ana, vou começar por si, para lhe perguntar então quem era esta Nevada, esta mulher que queria ser rainha de Portugal. Muito obrigada. Primeiro quero agradecer este convite e estar aqui com a Isabel Machado, porque falarmos sobre mulheres, que eu acho muitíssimo importante. E esta questão do Rainha de Portugal tem a ver com o facto de Nevada Hayes ser uma americana, nascida no Ohio profundo, na América profunda, extremamente ambiciosa, que na realidade o que ela gostava mesmo é ter sido princesa, e o facto de casar com um príncipe real, embora nessa altura já estivesse no exílio, já não havia monarquia em Portugal, mas para ela era uma questão de prestígio, o ser princesa, ser duquesa, e era algo que estava nos desejos dela e nos objetivos dela. Se pudesse, era ser rainha de um país qualquer. Calhou Portugal. Calhou Portugal. É uma coisa que eu acho muito interessante nesta conversa, é que nós vamos falar de mulheres que marcaram a nossa história, umas claramente benfeitoras, não é? Mas outras também com algumas atitudes um bocadinho dúbias. Eu acho que, acredito mesmo nisto, acho que todas as pessoas são muitas coisas e, portanto, nós, enquanto seres humanos, temos tendência de dizer é uma pessoa boa ou é uma pessoa má. Nós não somos só bons e maus, somos muitas coisas, e eu revi muito isso nesta Nevada Hayes, que é uma mulher que aparentemente tem assim algumas atitudes menos próprias, que eu vou-lhe pedir para falar um bocadinho sobre elas, mas que na realidade também tem o outro lado, e eu acho que estava aqui muito relacionado com o passado dela. Ela, como é que descreveria esta mulher controversa, Ana? Como eu já lhe disse, ela nasce no seio de uma família remediada, não era uma família pobre. O pai era um comerciante, tinha uma daquelas mercearias que nós vemos nos filmes americanos, que vendem de tudo. A família vivia por cima da loja, e desde muito cedo que ela achou que se poderia diferenciar pela educação. Ela é curioso, porque eu consegui na minha pesquisa, e que é uma coisa fundamental para estes trabalhos, mas realizei uma pesquisa muito intensa em jornais americanos da época e encontrei, porque dado ela ser oriunda de um meio pequeno, mesmo nos Estados Unidos, Claro. a cidade era uma cidade mineira, com poucos habitantes, e todas as pessoas se conheciam entre si, e as notas que os alunos tinham na escola, As avaliações, okay, eram publicadas no jornal local. Que giro. De modo que eu consegui ver um percurso de cerca de 6 anos de escolaridade da Nevada, em que ela tem notas de quadro de honra. Ela quer marcar a diferença pela instrução, que é uma coisa muito... Eu aí
É meritório, não é? Muito meritório, muito meritório. Ela é extremamente ambiciosa, tenta enganar meio mundo, mas é uma mulher que se faz a si própria e sabe que o conhecimento, que a instrução, que os estudos podem levar a algum lado. E de que forma é que ela marca a nossa história? Porque esta mulher, a Ana, tem, enquanto escritora, gosta destas mulheres que não são muito conhecidas e, de facto, a história da Nevada, eu acho que até à publicação do seu livro... Só mesmo pessoas muito ligadas à história e, principalmente, aos últimos anos da história de Portugal, é que sabiam quem era a Nevada. Perguntava-se a alguém, nunca ninguém tinha ouvido falar na Nevada Reis. Claro que ela marca a nossa história um pouco pela negativa, porque ela consegue casar com o Dom Afonso numa altura em que ele já está bastante débil. Uhum. Ela casa com ele contra a vontade do que era o chefe da Casa Real, embora no exílio, que era o Dom Manuel II. Uhum. Ele não dá autorização ao tio para casar, aliás, até proíbe de casar, não quer saber daquela mulher. Nós temos que pensar, ela além de ser uma americana, não era católica, era metodista e já tinha sido divorciada 2 vezes. Uma coisa completamente inaceitável para aquela época. E então, mas ela conseguiu. O Dom Afonso casou com ela e ela só é conhecida na história de Portugal nesses anos que antecedem o casamento, que são poucos anos, em que há essa troca de correspondência entre o Dom Manuel II e o tio, em que ele proíbe. Há também uma troca de correspondência com o Afonso XIII de Espanha, porque eles vão casar a Espanha. Uhum. E o Dom Manuel fica muito, muito zangado com o seu grande amigo, que ele tratava por irmão, o Afonso XIII, por não se ter oposto àquela situação. E depois é conhecida num outro momento da história de Portugal, que é após a morte do Dom Afonso. Aí ela faz uma coisa extraordinária. Ela consegue que ele, enquanto príncipe no exílio, seja o primeiro Bragança a ser sepultado no mausoléu dos Braganças, em São Vicente de Fora. Ela faz tudo e a República, a jovem República, que não sabia o que fazer com aquela mulher como gerir aquela mulher tão impetuosa, de facto faz as vontades todas e põe um destroyer português à sua disposição para trazer o corpo, os restos mortais do Dom Afonso, de Nápoles para Lisboa. E depois há outra questão, que aí é quando a imagem dela ainda é mais denegrida, que é quando ela exige a sua herança. E faz o périplo pelos palácios reais e consegue levar tudo o que estava atribuído por herança ao Dom Afonso. Pois. E que ainda permanecia, principalmente no Palácio da Ajuda, mas também algumas peças, alguns objetos do Palácio das Necessidades e dos Palácios de Sintra, embora o grosso seja do Palácio da Ajuda. E nessa altura há manifestações contra ela, muitos artigos de jornal que falam... É o património português. É o património português que está a ser roubado, que está a ir para o estrangeiro. E de facto ela não era conhecida, e aliás ela só era conhecida por isso. Há muitas outras facetas da história de Nevada que através da investigação consegui essa informação sobre esta mulher. Na realidade eu acho que ela até gostava do Dom Afonso. Porque ele não tinha um tostão, ele ficou completamente abandonado. Ela que era rica, ela só queria o título, era o que lhe faltava. E eu acho que ele até viveu muito bem os últimos anos de vida. Ana, eu estava a ouvi-la falar e estava a pensar no livro que temos aqui atrás, que foi o mais recente, publicado pela Isabel Machado, A Vitória de Inglaterra, e Isabel estava a pensar na próxima pergunta para si.
De que maneira, e eu acho que a Vitória da Inglaterra é um excelente exemplo disso, de que maneira também mulheres à frente do seu tempo não eram catalogadas de determinada forma negativa. Ou seja, volto a frisar, e eu acho que isto é um tema importante nesta nossa conversa, as pessoas são muita coisa, e a Nevada então é uma mulher que é altamente controversa e terá certamente feito coisas que todos concordamos que não foram as mais corretas. Mas também muito do ódio que lhe foi imputado e de assumir imediatamente que ela casou por interesse e nunca por amor, ou seja, colocá-lo logo em determinado sítio, vem do facto de ela ser uma mulher à frente do seu tempo, porque era uma mulher que é divorciada naquela época, é claramente à frente do seu tempo. A Vitória também era uma mulher claramente à frente do seu tempo e que por isso também, de certa forma, às vezes tinha mau feitio, não é? Boa tarde às duas. É um prazer estar aqui. É verdade, eu estava a ouvir a Ana a falar da questão da educação, porque as mulheres sempre perceberam, e é muito óbvio ao longo da história a diferença que fizeram as mulheres que foram educadas, até na nossa história, mas não só. A Rainha Vitória, sim. Portanto, mesmo as mulheres com muito poder, que era o caso da Rainha Vitória, Rainha Imperatriz, no auge do Império Britânico, mas até ela, a sua imagem era tratada para o exterior. Portanto, até uma pessoa com este poder todo, peso todo, sim. Tinha um feitio, uma maneira de ser muito diferente daquilo que era contado às pessoas, como se tivesse de haver um véu a tapar a verdadeira personalidade da rainha, que era uma mulher de uma sensualidade explosiva. Isto só se soube em 2012, com a publicação dos seus diários, que a Rainha Isabel II autorizou. Uma péssima mãe, no sentido que é isto, uma péssima mãe. Não tinha paciência para os filhos, era uma mãe extremamente controladora e até maltratava, sobretudo verbalmente, claro, o seu filho mais velho, Príncipe de Gales, futuro Eduardo VII, um grande amigo de Portugal. Uma mulher muito emotiva, e o que fica para a história não é nada disso, além dos escândalos também que ela provocou depois da viuvez. Portanto, a época vitoriana é uma ironia enorme, porque a Rainha Vitória não tem nada a ver com a época vitoriana. Uma mulher apaixonada, sensual, emotiva, e que se apaixonou, e pensa-se que teve mesmo uma relação com um criado. Não só era um criado, era escocês, portanto, para os ingleses, tudo o pior que podia haver. Portanto, sim, as mulheres tiveram sempre e continuam a ter, mas no século XXI, pelo menos no mundo ocidental, é sempre bom referir isto, não é? Sim, sim, claro. Porque na maior parte do mundo não é assim, infelizmente, mas a luta das mulheres foi sempre muito grande. Isabel I a mesma coisa. Ela teve de ser muito, muito astuta, e mais uma vez ela vai perceber que é pela educação que ela vai conseguir sobreviver. Ela até ao dia em que é rainha não sabe se vai ser morta ou se vai ser rainha. Portanto, até aos 25 anos ela vive uma vida de absoluto terror. E é a sua inteligência, isto é que é engraçado. Ela tinha um tutor que ela adorava, que era da Universidade de Cambridge, Roger Ascham, e ele diz, quando ele descreve, e Henrique VIII queria saber como é que ela ia nos estudos, e ele, numa carta ao rei, diz assim, tem a inteligência de um homem. Engraçado. Porque não era normal, não é? Porque a mulher falava 5 línguas, sim, mas teve de fingir muito, também, fingir que não era tão inteligente, fingir que não era protestante, teve de fingir muito, como enfim, o destino das mulheres era esse. E sobretudo, quando eram fortes, tinham de ter a inteligência de saber jogar, não é? Porque, finalmente, era o que tinham de fazer, tinham de sobreviver. Foram sempre sobreviventes também. A Isabel tem vários romances históricos publicados, como eu disse no início, a maioria de mulheres. Há um prazer especial em escrever sobre estas mulheres? Marta, eu acho que sim. Em primeiro lugar, porque... Embora eu saiba que sobre o homem que escreveu tem um grande amor. Tenho. O infante Dom Pedro, sim. Essa é uma figura, assim, ímpar da nossa história mesmo. Mas filho de uma grande mulher, Dona Filipa de Lencastre. Exatamente. Que lhes deu uma educação extraordinária. Uma mulher também muito preocupada com a questão da educação. Exatamente. Mas qual é o prazer que eu acho que eu tenho, e que a Ana, de certeza, também sente? É nós percebermos o papel importante que algumas destas mulheres tiveram, decisivo, em alguns casos, na nossa história, por exemplo, mas não só. E, evidentemente, Isabel I, a Rainha Vitória, não, porque
são muitíssimo conhecidas porque eram rainhas soberanas. Portanto, tinham o poder por direito próprio. Mas todas as outras, sobre as quais escrevi, sobre esta nevada que Ana escreveu, a história apagava. Mesmo quando os feitos eram delas, os feitos apareciam como se fossem dos seus maridos, até que já tivessem morrido, ou dos seus filhos, mesmo que fossem menores. Porque as leis apareciam com o nome do filho, no caso, elas serem regentes, por exemplo. Isso é uma coisa que choca muito. E, portanto, em primeiro lugar, é uma maravilha para nós também, durante a pesquisa, descobrir, porque nós também não sabemos. Nós também partimos à procura de muita coisa. Porque essa informação não existe na realidade, ou pelo menos não está disseminada, e há muitas crenças e muitas ideias pré-concebidas que se mantêm à atualidade. Pergunto-lhe agora à Ciana, fiz a pergunta à Isabel e faço-lhe agora a mesma. Descobrir estas coisas destas mulheres, a Ana está a escrever agora um novo livro sobre uma pessoa que não vai dizer o nome, mas outra grande mulher, não é? Também desconhecida, também apagada da nossa história. Descobrir estas coisas dá um prazer especial e também, se calhar, às vezes um bocadinho de revolta? Marta, para mim é a melhor parte do processo, é a investigação. É um prazer descobrir, chegar a um arquivo, ver caixas com centenas de folhas em que nós não encontramos nada e depois de repente aparece um pequeno parágrafo numa folha que fala da pessoa que nós estamos a tentar investigar e saber algo que é novo e que vai virar completamente a agulha, a direção daquilo que nós achávamos que estávamos a construir. Quantas vezes ao longo da nevada eu tive que mudar de direção, porque ia descobrindo informações, coisas novas que me faziam repensar, refletir e de facto essa parte da investigação para mim é a minha preferida. Claro que a escrita depois é muito solitária, a investigação também, mas... Sim, isso também deve ser, sim. Também, mas estamos nos arquivos com os outros investigadores, é interessante. Agora... Mas sentem que é quase como se tivessem a possibilidade de hoje, mulheres do século XXI, olhar para o passado com outros olhos e reescrever a história, não no sentido de a mudar, claro mas que sim. Estão a escrevê-la agora com outra perspectiva. Com outra perspectiva e não só, e dar vida a personagem, a pessoas, não são personagens, são pessoas cuja vida foi apagada durante séculos. No meu caso não são muitos séculos, porque elas são recentes, tanto a nevada, ela morre durante a Segunda Guerra Mundial, esta princesa portuguesa que eu agora estou a trabalhar morre mais nova, mas nunca se fala dela, nunca ninguém falou dela. Qual é a vossa opinião, e vou agora fazer esta pergunta à Isabel, que foi docente durante muitos anos, qual é a vossa opinião sobre o papel da escola? Ou seja, uma pergunta difícil, eu sei. A escola poderia incentivar de outra forma, mudar a imagem de algumas personalidades ou de alguns acontecimentos que continuam a ser muito associados, lá está, aos homens, pois, aos maridos, mesmo que já falecidos, ou aos filhos, mesmo que menores. Acham que falta isto ainda, termos os nossos próprios... as pessoas que neste momento são as figuras de autoridade na história, que são os professores, na minha opinião, no sentido em que são eles que estão a passar às novas gerações aquilo que foi o nosso passado, será que o papel deles poderia ser um bocadinho mais... Sim, eu acho que a escola tem um papel fundamental mesmo, e é uma pena, e eu acho que a Ana se calhar também tem essa experiência. Muitos leitores dizem, eu não gostava de história até começar a ler romance histórico, porque estava história na escola. E isto é uma pena. Eu adorava história, mas isso eu tinha a sorte do meu pai nos puxar para isso desde pequeninos. Mas eu acho que os professores têm um papel decisivo, mas eles próprios também muitas vezes têm de seguir os programas, que muitas vezes são muito extensos,
muitas vezes também não são muito apelativos, eu acho. E uma coisa que seria muito importante, acho eu, qual é a diferença? Porque é que as pessoas gostam de história quando leem romance histórico? Porque a história está humanizada. E eu acho que é isso que falta, é contar a pequena história, falar das pessoas como pessoas e falar não só dos feitos e das datas. É que possível contar uma história extraordinária sem referir nenhuma data, por exemplo. Portanto, a data serve, enfim, uma referência apenas, mas há tanta coisa interessante e que os miúdos adoram saber. Quando é contado de uma forma apelativa e transformando aquelas pessoas em pessoas como eles, humanos, de carne e osso, cheios de defeitos, com graças. Portanto, é possível e noutros países faz-se. E, portanto, eu acho que a nossa história é dada de uma forma demasiado formal e que se torna maçuda. E é pena, tenho a certeza que os professores gostariam muito de poder ter outra matéria. Sim, outra forma de ser trabalhada de outra forma. Até como filmes, por exemplo, até apelando à leitura de romances históricos. Eu acho que isso também é uma coisa importante, quer na disciplina de português, quer na de história, porque aproxima as pessoas, como é natural. É verdade. A forma como eu, ultimamente, até nem tenho estado muito por dentro dos programas escolares da disciplina de História. No entanto, vejo, como trabalho em museus, como sabe, vejo os estudantes, os alunos, visitarem os museus integrados na disciplina de História ou na disciplina de Português também. No entanto, há esta procura por outra forma de instrução. Eu acho que é fundamental, neste caso, estas escapadelas aos museus, que é o que está mais próximo, porque eu não sei até que ponto é que as escolas colocam, ou os professores, por iniciativa própria, talvez, será que falam dos romances históricos? Será que falam eu acho desta... que pouco. Muito pouco. Eu já tenho ido a algumas escolas, mas pouco. E é já ao nível do 11º ou 12º ano, portanto devia ser uma coisa mais precoce, não é? Também não pode ser, evidentemente, não podem ler livros muito complexos, novos, sim. mas a forma de apresentar as figuras, contando pequenas histórias, acho que isso devia vir muito mais cedo. A humanização das figuras, isso devia ser desde sempre, não é? Porque esta questão muito factual, muitas datas... E às vezes não percebem. Eu acho que eles às vezes não têm o contexto e através da história humana, eles nunca mais se esquecem. Porque quando nós contamos uma história, ninguém se esquece uma boa história. Então, mas e os manuais escolares acham que retratam bem as mulheres? As mulheres que marcaram a nossa história? Não, porque os manuais também refletem a história, não é? Não sei o que a Ana pensa disso, mas se as mulheres não são faladas na história, também não vão ser faladas no romance histórico. Nos manuais escolares? Nos manuais. E eu tenho sempre de referir a grande rainha Dona Luísa de Gusmão, a mulher de Dom João IV, a rainha da Restauração, e nós não aprendemos nada sobre ela. Eventualmente fala-se numa frase que ela provavelmente nem disse antes de ser rainha por um dia duquesa toda a vida, que ela nem deverá ter dito, e devemos-lhe em grande parte a restauração da nossa independência e a manutenção. Era a pergunta que eu lhe ia fazer de todas estas mulheres que a Isabel já abordou, aquela que tem mais pena da sua história não ser mais conhecida. Sim, sem dúvida. Também Dona Constança, porque é o outro lado de Pedro e Inês, não é? Podemos falar das duas. Mas Dona Luísa é que mudou mesmo, fez mesmo diferença. Eu acho que é das mulheres mais importantes dos nossos quase 900 anos de história, sem nenhuma dúvida. A ela devemos da nossa independência. Mas sim, muito. As batalhas são depois dela ser regente, já tinha morrido Dom João IV, o casamento e a aliança com a Inglaterra, é ela que consegue, contra tudo e contra todos, absolutamente extraordinária. E era espanhola, mas é uma mulher que muda o curso da nossa história. Falou de Constância, de Constância Isabel, eu também gostava de falar dela porque, para mim, pronto, sou obviamente suspeita, são as duas minhas autoras, mas para mim, a Constança, o livro A Constança, é das obras mais maravilhosas que existem no que diz respeito a romance histórico, porque todos nós conhecemos a história de amor entre Pedro e Inês. E faltava uma pessoa que parasse, não é? Para olhar para aquele romance e pensasse em Constança, não é? Como aquela que é a mulher traída, não é? A mulher casada com Dom Pedro,
e que foi muitas vezes diabolizada, até mesmo na forma como depois esta história foi contada em diversas plataformas de entretenimento, é quase diabolizada como uma pessoa horrível que não quer que o amor floresça, quando não é nada disso. Eu gostava de ouvir falar um bocadinho sobre a Constança. A Dona Constança é uma grande fidalga de Castela e uma coisa também que eu não sabia, é uma mulher cultíssima. O pai de Dona Constança é um fidalgo castelhano, primo do rei, que declara guerra ao rei de Castela, um homem poderosíssimo e um dos grandes académicos da história de Espanha, de Castela e de Espanha. E educou aquela filha, tinha uma verdadeira adoração por aquela filha, ele escreve e ela copia as coisas com ele, estuda com ele. Mas o que me interessou, para além disso, foi quando percebi que ela tinha de facto sofrido muito com a história, não é? Com tudo. Porque ela já vinha de uma vida trágica e de uma situação de repúdio. Portanto, ela, quando vem casar com Dom Pedro, e tem que esperar 4 anos, porque há uma guerra por sua causa, entre Portugal e Castela, outra coisa muito interessante, ela tem de esperar 4 anos e ela vai idealizando cada vez, finalmente vai ser feliz. E os cronistas referem a sua tristeza, a sua melancolia, a sua revolta também, de certa forma. Claro. E, portanto, é bom, não é? Tentar falar desta mulher e também, do outro lado, de Dom Afonso IV, que a história também só recorda, não é a história dá-lhe o seu devido valor como rei, mas na memória popular, digamos assim, ele ficou um rei absolutamente diabolizado porque é o homem que manda matar, neste caso. Exatamente. E é um homem, filho da Rainha Santa Isabel, muito ligado à mãe, o único rei da primeira dinastia que não tem bastardos ou mancebas, com um casamento de grande dedicação a Dona Beatriz, um longo casamento, com uma adoração pela sua filha que vai sempre defender e depois vai proteger a nora contra o próprio filho. Portanto, há também um lado humano, muito humano e muito interessante de Dom Afonso IV, um homem duro, mas que também defendia muitas mulheres, e é uma coisa muito curiosa. Portanto, tentei dar esse lado, outra visão, quer de Dona Constança, e acho espero que as pessoas... E eu acho que há muita gente que ficou muito interessada e que tinha pensado... Muita gente também nem sabia, nem me tinha ocorrido, nem me lembrava de facto ele era casado, mas ficou mais esquecida até do que diabolizada. Eu acho que ela foi mesmo apagada mesmo. Porque há muita memória coletiva no que diz respeito a grandes personalidades da nossa história, de mulheres e de homens também, que marcaram e mudaram para sempre a história de Portugal. Há muitas personalidades que nós nem paramos, na nossa memória coletiva, nem paramos para refletir sobre elas. E quando de repente paramos, e os livros têm esse poder, não é? Pararmos para, de facto, olhar e ver os dois lados, conhecer, dar um rosto, dar uma personalidade àquelas pessoas, ganhamos com os nossos olhos hoje de atualidade, não é? Da atualidade do tempo em que vivemos, de facto dá-nos uma perspectiva completamente diferente. Nunca tinha pensado sobre isto. Essa também é, pergunto-lhe assim, Ana, é uma beleza de escrever romances históricos, poder dar esta... claro. Este abrolho, chamemos-lhe assim, sem demagogias, mas este abrolho já as pessoas, mas sem entrar em demagogias. Claro que sim, claro que sim. Eu tenho esta experiência só da Nevada e para mim foi muito importante dar a conhecer uma mulher que não era apenas aquela mulher retratada nos terríveis artigos de jornal que saíram em Portugal. Cá em Portugal. Devia ser odiada, não é? Era odiada, mas também não, porque há ali um momento muito curioso, porque ela quando tenta e depois acaba por conseguir receber a herança do marido, nessa altura o Dom Manuel está a tentar reaver os seus bens pessoais. E há um grupo da nobreza portuguesa aqui em Portugal que apoia a Nevada para poder legitimar a ida dos bens pessoais do Dom Manuel para a Inglaterra. E há ali um grupo de pessoas que dizem que sim, que ela tem que receber. Para quê? Para haver uma predisposição
no sentido de os bens poderem sair de Portugal para os seus devidos donos, os seus legítimos donos. O que é que aconteceu a esse espólio que foi para os Estados Unidos? É uma coisa, onde é que está isso? Pois, esse espólio foi o motivo que me levou atrás da Nevada, porque eu comecei por encontrar objetos que eram vendidos em leilões internacionais como pertencentes à coroa portuguesa. Eu achava, não é possível, não pode haver objetos serem vendidos assim, não é? vendidos assim, pertencentes à coroa portuguesa. E foi através desses objetos que segui o rasto e eram os objetos da Nevada, que ela manteve, essa herança ela manteve junto dela até morrer, e depois da morte o filho e o resto da família, as irmãs, venderam, puseram à venda. Extraordinário. E foi através dos objetos, foi através do colecionismo e do mercado de arte que eu cheguei à Chegou à Nevada. personagem, à figura. À figura, porque eu, na realidade, eu sou historiadora de arte. E de maneira que tenho sempre esta vertente ligada à arte. As minhas personagens têm que estar sempre ligadas à arte. Mas lá está, não deixa de ser uma história, volto a referir, porque a Nevada não é de facto uma personagem, uma pessoa nada consensual, mas por muito que nos custe ter esta ideia do nosso espólio, assim de repente à venda em leilões, a história desta mulher é importante ser conhecida. Sim, e eu achei que era importante comunicar as verdadeiras facetas de Nevada, que não era só essa gold digger que era assim chamada também nos Estados Unidos. Sim. Era uma gold digger, mas não era só isso. Era muito mais do que isso. Era muito mais do que isso. Somos muitas coisas. Era uma mecenas, era uma benemérita. Somos muitas coisas. Mas é muito fácil diabolizar as mulheres, não é? Claro, há sempre assim 3 ou 4 adjetivos. Uma mulher... Não vou agora dizer todos, não é? Mas sabemos quais é que são. E eu, por acaso, quando estava a falar da Vitória, estava também a pensar nisso. Uma mulher com autoridade, que sabia exercer a sua autoridade, que sabia comunicar, que sabia pôr ordem, era claramente tentar encontrar o melhor vocabulário, mas era claramente pelo menos uma mulher que tinha problemas, não é? Ou seja, não era de todo, isso não era um elogio, era uma crítica. Era masculinizada. E imediatamente, até mesmo pela grande tradição cristã que nós temos, não poderia ser uma boa pessoa. É verdade. Olha, por exemplo, Dona Luísa de Gusmão, durante muito tempo, os historiadores falavam dela como sendo uma mulher com espírito varonil. No entanto, as descrições da época e dos embaixadores estrangeiros dizem que ela era uma mulher elegantíssima, delicada, feminina, muito consensual e muito diplomática. Agora, claro que sim, tinha uma faceta autoritária e tinha mesmo de ter, não é? Claro. Porque para tomar decisões, mas lá está. Mas ninguém leva a mal um homem ser autoritário, não é? Claro. Para terminar essa conversa, que já vai longa, mas isto é de facto impossível, uma pergunta gera outra, mas eu tenho uma que eu considero muito importante para fechar. Vocês acreditam que daqui a séculos, vamos dar daqui a vários séculos, já não será preciso as mulheres historiadoras andarem a vasculhar na documentação para conseguir retratar de forma justa, não vou dizer boa nem má, de forma justa as mulheres de hoje? Acham que está a ser cada vez mais fácil, ou vai ser cada vez mais fácil? Ou nem sequer vai ser um problema? Eu acho que sim, acho que vai ser cada vez mais fácil, e aí vou dizer uma coisa, eu acho que o romance histórico também tem um papel. Sim. Não sei se a Ana concorda com isso. Eu não sou tão otimista. Não sabemos quanto tempo, não é? Pois, eu não sou há pelo tão menos otimista. interesse. Eu acho que estamos a viver uma altura muito complexa em que muitos direitos das mulheres não estão garantidos e que em qualquer momento poderá haver um retrocesso. Eu gostaria que sim, de acreditar nisso, que daqui a uns séculos as mulheres e a história das mulheres não seja apagada, esteja mais presente, mais comunicada, mais divulgada. Mas eu não sou assim tão otimista, porque por tudo o que se está a passar no mundo,
acho que estamos numa altura muito complicada em que poderá haver grandes retrocessos. Uma coisa é certa, continuamos a pressionar muito vocês para falar sobre estas mulheres, para mostrar toda a complexidade do ser humano, que lá está a volta a dizer, nunca somos só uma coisa. E muito importante olhar para estas mulheres do passado e mostrar de facto a história que foi apagada. Eu acho que isto é o mais importante e, portanto, o meu muito obrigada. Espero continuar ao vosso lado a construir livros em que façamos isto e em que mostremos o outro lado destas mulheres ao público leitor. A vocês, muito obrigada por terem chegado até ao fim desta conversa. Espero que tenham desfrutado tanto quanto eu e vemo-nos no próximo episódio. Muito obrigada.